Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sentidos e percepções, as janelas e portas da alma. Bom, agora chegamos num ponto importante. Deus deu a ordem: crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Portanto, o relacionamento sexual não tem absolutamente nada de pecaminoso quando praticado entre marido e mulher. Mas mesmo praticado entre marido e mulher, existem algumas coisas que podem fazer do ato sexual algo extremamente pecaminoso. Por que que de todos os sentidos humanos, o sexo na realidade é olhado de uma maneira tão negativa, sendo que ele não é negativo? Então vamos perceber qual é o sentido aí envolvido. Alguns dos pecados mais graves mencionados na Bíblia são relacionados ao sexo, porque o sexo está relacionado à quebra dos valores morais e sociais, por exemplo, prostituição, adultério, práticas sexuais imorais, etc. O sexo também está relacionado ao problema de possível divisão de herança e pagamentos pelo ato sexual. Ou seja, uma pessoa que pratica o ato sexual por dinheiro estaria errada. E o ato sexual pode gerar filhos. Aí nós temos que pensar também em pagamentos de pensões, indenizações, etc. Bom, então, o sexo muitas vezes é olhado socialmente como algo negativo, justamente por causa da sua quebra de valores morais e sociais e também por causa desse problema envolvendo herança e pagamento. Agora, temos que entender que o ato sexual envolve uma grande quantidade de sentidos. No ato sexual estão envolvidos a visão, a audição, o olfato, o paladar e, é óbvio, nós não podemos esquecer também o tato, porque os órgãos sexuais possuem grande concentração de sensações táteis. Lembre-se que nós falamos sobre zonas erógenas. Qualquer orifício do corpo é uma zona erógena. Portanto, orifício anal, vagina são zonas erógenas. A própria entrada da uretra no homem também é uma zona erógena. Por outro lado, lembre-se de um detalhe. No ato sexual, existe um contato muito direto de pele com pele. Então, nós temos que ver aí que há um envolvimento de muitas sensações, de muitos sentidos. Já mencionamos antes que existem 4 milhões de receptores nervosos ao longo do corpo, as chamadas zonas erógenas, como nós já mencionamos, ao redor dos olhos e do nariz, ao redor e atrás das orelhas, nos lábios, língua, orla do cabelo, nuca, seios, mamilos, costelas, coxas, áreas genitais, região anal, etc. No ato sexual, as zonas erógenas estão expostas. Mais do que isso, são estimuladas. E o principal órgão sexual não é nem a vagina, nem o pênis. É o próprio sistema nervoso central que estará plenamente ativo para captar todas essas informações visuais, auditivas, táteis e assim por diante. Esses estímulos erógenos são levados ao sistema nervoso central. Informações chegam principalmente no hipotálamo, glândula píneal, que é uma das principais responsáveis pela reprodução, região límbica, em especial o giro para-hipocampal e amígdalas cerebelosas. Essas áreas processam os estímulos e atuam sobre diversas glândulas e órgãos do corpo que liberam neurotransmissores e hormônios os mais diversos. Por exemplo, as suprarrenais liberam cortisona, adrenalina, noradrenalina. A região límbica e hipotálamo liberam dopamina, serotonina, oxitocina, acetilcolina, endorfina. Ou seja,
Nesses poucos minutos que duram um ato sexual, coisa realmente de poucos minutos, a quantidade de processos químicos realizadas no organismo de uma vez só é algo muito grande. Ou seja, o ato sexual não envolve apenas pênis e vagina, envolve, na realidade, todo o organismo da pessoa, porque todo o organismo está sendo estimulado através dos vários neurotransmissores que estão atuando. Então, o ato sexual é a maior experiência neuroquímica que se pode ter em espaço de tempo tão curto. E não pode ser visto apenas como uma reprodução, mas o ato sexual também é visto como conforto, como prazer, como equilíbrio orgânico, a homeostase do organismo, como acomodação do corpo e da mente. Ou seja, o ato sexual mexe com a pessoa toda. Não há nada de errado e pecaminoso no ato sexual quando praticado entre cônjuges dentro do casamento. No entanto, essa é a atividade humana com o maior número de comportamentos disfuncionais e pode desencadear a maior quantidade de pecados que a pessoa pode praticar. Ou seja, aquilo que a psicologia chama de comportamento disfuncional ou comportamento desadaptativo, a Bíblia muitas vezes chama de pecado, pura e simplesmente. E temos que lembrar que todos os nossos comportamentos são manifestações da nossa alma. De todas as atividades humanas, a atividade que mais gera comportamentos disfuncionais é justamente a prática do ato sexual. Como o comportamento disfuncional pode ser entendido como pecado, então a atividade humana mais relacionada à prática do pecado é justamente o ato sexual. Como acabamos de dizer, o ato sexual em si pode ser o responsável pela maior quantidade de comportamentos chamados pecaminosos. Então vamos ver alguns exageros, desvios e depravações também disfunções sexuais. Não é uma lista completa, é apenas uma breve relação para entendermos a quantidade de pecados ou erros relacionados ao sexo. Pedofilia, que é o ato sexual com pessoa com idade inferior a 14 anos. Mesmo que o ato sexual tenha sido consensual, sexo com pessoas com menos de 14 anos é crime em qualquer circunstância. Adultério, fornicação, prostituição. Adultério é a relação extraconjugal, fornicação é a relação sexual entre pessoas solteiras, prostituição é o sexo por dinheiro, swing é a troca de casais, sexo múltiplo é quando um homem mantém relações com duas mulheres ao mesmo tempo, duas ou mais mulheres, ou ao contrário, uma mulher mantém relação com dois ou mais homens ao mesmo tempo. Lascívia, que seriam pensamentos relacionados a sexo, abrasamento são desejos sexuais intensos, masturbação, fantasia sexual, exibicionismo, voyeurismo, fetichismo, também a pornografia, compulsão sexual, lembrar que a compulsão sexual pode ser uma patologia. A endogamia e o incesto. Endogamia é casamento entre pessoas da mesma família. Incesto é especificamente a relação sexual de pai com filha, de mãe com filho. Transvestismo, homossexualismo, lembrar que a homossexualidade não é pecado, mas a homossexualidade pode abrir a porta para a prática do ato homossexual. Aí o homossexualismo é errado. Tanto a pederastia, que é sexo entre homens, como lesbianismo, que é sexo entre mulheres. Bissexualismo, quando a pessoa transa com pessoas dos dois sexos ao mesmo tempo. Transsexualismo, que seria a mudança de sexo, isso no sentido como as pessoas entendem. Lembrar que o transexualismo pode ser uma anomalia de fato. O hermafroditismo também é uma anomalia e ser hermafrodita não está
diretamente relacionado a sexo, mas uma pessoa hermafrodita pode praticar o ato sexual tanto com homem como com mulher, e aí sim poderia ser classificado como uma prática pecaminosa. O coito oral, que nós chamaríamos de felação, no caso coito oral no sexo para o órgão masculino, ou cunilínctus, que é o coito oral para o órgão feminino. Tá? O coito anal, a urofilia e a coprofilia. Urofilia é quando a pessoa urina durante o ato sexual ou sente prazer em urinar nesse caso, e coprofilia já é mexer com fezes. Sadismo, masoquismo, lembrar que tanto sadismo como masoquismo pode ser sintoma de transtorno de personalidade. O estupro é sempre crime em qualquer circunstância. A tara, que são comportamentos sexuais anormais, necrofilia, que é sexo com defunto, bestialismo ou zoofilia, que é sexo com animais. Temos que lembrar que até mesmo a abstinência sexual ou a castidade pode ser errado, pode ser pecado, quando é uma forma de desvio. Quando é uma decisão pessoal, a abstinência e a castidade não tem nada de errado.